Boa noite a todos, bem-vindos. Eu sou a Fabiana, consultora de gestão financeira aqui na Radar. Esse é o nosso canal de comunicação. Nós vamos conversar um pouquinho sobre ponto de equilíbrio. Bom, falando aqui um pouquinho sobre ponto de equilíbrio, né, ou break-even. Nós sabemos aí que para uma boa gestão financeira, né, um crescimento sustentável, a gente precisa desenvolver e acompanhar alguns indicadores dentro do escritório, né? Faturamento é um indicador, lucratividade é um indicador, margem de contribuição é um indicador, o resultado é um indicador. Todos esses indicadores eles devem ser acompanhados no escritório. Na última live a gente falou bastante sobre margem de contribuição, né? Falamos um pouco aí sobre precificação e a importância da margem de contribuição. E hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre ponto de equilíbrio do escritório. Vocês utilizam aí, vocês fazem acompanhamento, né? Do ponto de equilíbrio. Como funciona aí no escritório de vocês. E todos esses indicadores aqui que eu citei, né? Eles tanto podem ser feitos para o escritório como um todo ou aplicado à área, né? Na verdade não é ou, é e, né? Aplicado a um contrato, a um setor. Então vai depender aqui do tipo do escritório, né? Do tamanho, das áreas de atuação. Então é muito importante acompanhar todos esses indicadores que a gente citou. Para falar sobre ponto de equilíbrio, o que é o ponto de equilíbrio, né? É aquele momento em que as nossas receitas, né, igualam-se às nossas despesas e aí nós temos uma margem, né, um resultado final igual a zero. Não é o que o escritório quer, né? Ninguém quer não ganhar nada, né? O escritório ele precisa ter lucro para sobreviver, né? Para crescer de forma sustentável. É só através do lucro que eu consigo reinvestir, né? Melhorar a estrutura, melhorar cursos, treinamentos. Eu preciso ter essa margem. Mas por que é importante conhecer o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio, ele vai trazer aquela informação do mínimo necessário para se manter sustentável. E é lógico que o ponto de equilíbrio, ele também vai ser aquele momento de análise, né, do nosso escritório, da área ou do contrato. O ponto de equilíbrio, então, como nós conversamos aqui nesse primeiro momento, ele é aquele momento em que as nossas despesas se igualam ao nosso faturamento, certo? E se você olhar na literatura, né, nos livros de administração, mesmo nos livros de gestão jurídica, o que nós temos? Nós temos 3 tipos de ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio econômico, o ponto de equilíbrio contábil e o ponto de equilíbrio financeiro. O ponto de equilíbrio contábil, né, é o que a gente vê bastante, né, por causa que a contabilidade traz essas informações. O que ele tem de ponto, qual é a diferença entre eles, né? O ponto de equilíbrio contábil, ele é todas as receitas e todas as despesas, toda a movimentação contábil. E quando eu estou falando em movimentação contábil, existem algumas movimentações que não passam pelo meu caixa, né? Uma depreciação, uma amortização. E no ponto de equilíbrio contábil, essas informações, né, esses valores são levados em consideração. No ponto de equilíbrio econômico, o que a gente tem de diferença do ponto de equilíbrio econômico para o ponto de equilíbrio financeiro, que é o que a gente trata ali no dia a dia do escritório, né? Que nós do financeiros acompanhamos mais. Do ponto de equilíbrio econômico, nós temos a informação
do investimento, né, do retorno do investimento que o sócio, né, fez. Então, leva-se em consideração, né, o investimento, uma porcentagem ali para pagar este investimento. Então, quando eu tenho todas as receitas, todas as despesas que a gente conhece ali no dia a dia do nosso custo, participação, imposto, né, as despesas com ocupação, um IPTU, um aluguel, um condomínio, né, salários de funcionários. Aí eu tenho ainda mais o quê? Que remunerar o meu sócio pelo capital investido. Esse tipo de ponto de equilíbrio é chamado de ponto de equilíbrio econômico. E aí o terceiro ponto de equilíbrio, né, é o ponto de equilíbrio financeiro. Esse é o que a gente trata ali no dia a dia, que a gente acompanha ali, criando às vezes indicadores ali mensais, né, para acompanhar isso mensalmente no escritório. É o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio financeiro, ele trata das entradas e saídas do meu caixa. Lá no ponto de equilíbrio contábil, eu tenho aquelas questões de amortização e depreciação que não tem essa saída do caixa, né? E enquanto no ponto de equilíbrio financeiro, ele considera tudo o que entra e o que sai do caixa. E muito importante, né, a gente ter esse número, né? Qual é o valor mínimo? Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele é o valor mínimo, ele é a margem de segurança, também conhecido como margem de segurança, que o meu escritório precisa faturar para manter-se saudável, né? Para não ter dívidas, né? Não ficar inadimplente. E por que é importante, né? Como é esse cálculo do ponto de equilíbrio? Lembrando um pouquinho aqui de alguns conceitos que a gente já trabalhou em alguns momentos anteriores, né? Primeiro nós precisamos conhecer o nosso sistema de faturamento, né? Como está composta as nossas receitas, olhar para as nossas receitas ali operacionais, né? E entender qual é a composição dos impostos, qual é a composição dos meus custos, né? Lembrando lá do conceito de margem de contribuição, aí eu vou ter a minha margem de contribuição. E aí, a margem de contribuição, se você ler, né, o conceito de ponto de equilíbrio, ele fala que o ponto de equilíbrio é aquele momento em que a minha margem de contribuição é igual às minhas despesas fixas, né? Despesas administrativas, em alguns lugares chamam de despesas não operacionais, né? Nesse momento que eu tenho ali a minha margem de contribuição igual às minhas despesas, eu tenho um resultado igual a 0. E aí, como que no dia a dia essa informação é importante? É lógico que nós temos que atrelar, né, tanto a nossa margem de contribuição quanto o nosso resultado, que eu espero do escritório, né, como um desempenho, ao nosso planejamento estratégico. Um exemplo que aconteceu num cliente. Ao fazer as análises, né, entre a receita de um contrato, as suas despesas, né, as despesas, o rateio das despesas administrativas, nós chegamos a um valor quase nulo, né, quase perto de 0. Então, quer dizer que aquele contrato estava no ponto de equilíbrio, no valor mínimo, né, para ser aceito, vamos colocar dessa forma. E aí, o que acontece? Eu simplesmente vou falar não, eu vou contratar, né, vou trazer esse cliente para o escritório. Eu preciso fazer uma análise, eu preciso ver se esse cliente, ele está dentro ali do meu planejamento, do meu objetivo de crescimento. Nesse caso, né, que foi feita essa avaliação, esse cliente era um cliente estratégico, era um cliente do qual o escritório gostaria de ter como cliente, porque ele ia abrir outras oportunidades. Então foi importante saber, né, que ao ter esse cliente no escritório, o contrato dele estava no ponto de equilíbrio, eu não ia ganhar nesse primeiro momento, mas o que aí eu faço? Eu determino um tempo para trabalhar com esse contrato.
eu determino um tempo para trabalhar com esse cliente, né? Porque eu sei que ele não está trazendo resultado para o escritório. E é importante o resultado para o escritório, porque é através do resultado positivo que a gente consegue fazer os investimentos, né? Consegue crescimento ao longo do tempo. A receita simplesmente em si, né? Ela não faz com que o escritório cresça. Então é muito importante fazer essa análise do ponto de equilíbrio, né? Seja ela do escritório como um todo, de uma área, ou de um setor, ou contratos. Então, nessas análises de pontos de equilíbrio, nós temos, por exemplo, no setor, num escritório do tipo mais consultivo, pode ser que um ou dois clientes atinjam o ponto de equilíbrio do escritório, né? Eu tenho 2 contratos, esses 2 contratos pagam as minhas despesas ali, eu estou no ponto de equilíbrio. Qual que é a análise que precisa ser feita, né? Eu preciso ver a dependência que eu estou desse cliente, né? E é lógico que ele me dá uma margem para que eu busque outros clientes. Um outro exemplo também do ponto de equilíbrio nesse momento de avaliação assim do consultivo. O que aconteceu? Nós tínhamos uma área, abriu uma área, né? Trabalhou-se um tempo com essa área ali investindo, né? Investiu na estrutura, uma pequena reforma no escritório, investiu-se em equipamentos, né? O computador, o acesso ao sistema, acesso de licenças, né? E aí nós tínhamos ali um custo fixo de pessoas e o investimento que foi feito. Então, nós sabíamos o valor que aquela área precisava atingir, né, para ela começar a ter uma rentabilidade. E é importante a gente saber essas informações, que, por exemplo, nesse caso de uma área nova, que estava atendendo até um cliente específico, o que aconteceu? Para não ficar dependente desse cliente, criou-se até uma reserva, porque se o cliente desfizesse o contrato, né? Não vou trabalhar mais com o escritório, teria ali a multa do contrato, tudo, mas o que tinha? Tinha todo um departamento, né? Tinha todo um setor estruturado para atender esse cliente, esse contrato numa área nova, uma área, exemplo lá, era de cobrança. Então, o que se fez o estudo? Através do ponto de equilíbrio, determinou-se uma reserva que, se o cliente saísse do escritório, teria-se uma reserva para cobrir ali os gastos de rescisão de contrato com os advogados, alguma coisa nesse tipo. Então, é importante para nós, do financeiro, conhecer o ponto de equilíbrio do escritório como um todo, né? Qual é o meu faturamento mínimo? Qual é o mínimo de processos que eu preciso ter para o meu escritório girar? Né? Quais são os mínimos, qual o mínimo de faturamento que eu deixo o escritório de forma sobreviver de forma sustentável, né? Nós tivemos aí 2 anos de pandemia e era muito importante conhecer, né, qual é o meu custo mínimo, né? Qual é o meu faturamento mínimo ali para que eu mantenha saudável, sem gerar dívidas e empréstimos, juros, né? Então é muito importante conhecer o ponto de equilíbrio. Um exemplo importante, já citei aqui, é sobre quando é contencioso, né? Qual é o número de processos de uma determinada área ou do escritório como um todo que eu preciso ter girando no meu escritório, né? Movimentando ali com clientes para que ele permaneça sustentável. Então eu preciso conhecer todas essas informações, né? E através do ponto de equilíbrio, que a gente consegue essas informações, né? Eu consigo conhecer o meu faturamento mínimo através do ponto de equilíbrio, conhecendo todas as minhas despesas, né? Minhas despesas ali, meu custo
direto, meus impostos, né, através desse primeiro cálculo que é a margem de contribuição. Até tem um livro de contabilidade que ele fala assim, que os indicadores são como uma escada, né? Então, o primeiro degrau ali de avaliação é a margem de contribuição. Que eu vou fazer o quê? Eu vou olhar para minha receita, menos as minhas despesas diretas, né? Que seria o custo ali mínimo da minha equipe jurídica e os impostos e participações. Se ocorrer, eu tenho a margem de contribuição. Meu primeiro degrau de avaliação de indicador. Nosso segundo degrau seria o ponto de equilíbrio, porque o ponto de equilíbrio ele busca ali também o quê? As despesas administrativas, né, ou despesas fixas, como alguns conhecem, ou despesas não operacionais. Então, um ponto de equilíbrio dentro aí da nossa escadinha, né, depois a gente pode ter ali o resultado antes de impostos. Então, ele é o segundo degrau dessa avaliação para que o nosso escritório tenha um crescimento sustentável. Vocês aplicam esse ponto de equilíbrio, vocês conhecem o ponto de equilíbrio dentro do escritório de vocês, o ponto de equilíbrio de uma área, né? Dentro do escritório, né? Você tem ali custos, né? Diferentes, né? Nas áreas consultivas, né? Uma área civil, uma área tributária, e também pontos de equilíbrios diferentes quando nós temos contencioso e quando temos o consultivo. Nessa avaliação, né, a gente também não pode esquecer de forma nenhuma de avaliar quando nós temos às vezes êxito, né, de avaliar o nosso capital de giro, né, junto com o nosso ponto de equilíbrio. Por quê? Porque o ponto de equilíbrio ele vai tratar ali de todas as receitas e despesa do mês e vai te trazer um valor. Só que é através do capital de giro que eu sei quando esse valor realmente vai entrar na minha conta. Então, quando nós temos aí contratos de êxito, né, além de avaliar o número de processos que a gente tem, né, avaliar ali dentro do nosso contrato o ponto de equilíbrio dentro do mês, também precisamos levar em consideração o capital de giro para agregar nessa avaliação do ponto de equilíbrio, certo? Então vamos pensar o seguinte, dentro aí de um número de processos, né? O escritório tem um exemplo ali, 400 processos, e tem um custo entre um custo jurídico, né? E mais os impostos em torno de 20 mil reais. O que acontece? Eu vou estudar, né? Eu vou verificar desses 20 mil reais, dividido por 400, eu vou ter um em torno ali de 50 reais por processo. E aí eu vou avaliar, né? Fazer essa avaliação, se esse contrato, esse novo contrato, ele vai cobrir esse custo mínimo, né? Se ele vai atingir esses custos mínimos necessários para que o escritório possa funcionar. Lembrando sempre que ele é um indicador, né? Ele é um balizador, ele não é decisivo, ele tem que ser avaliado com outros indicadores que a gente já conversou, como a margem de contribuição, o resultado. Principalmente, né, com o planejamento estratégico. Como eu disse anteriormente, não é porque um contrato ele está ali no ponto de equilíbrio, não é porque aquela área ela está no ponto de equilíbrio que eu vou descontinuar a área ou não vou aceitar esse contrato, né? Eu preciso avaliar isso a longo prazo, né? Se é uma área que está começando no escritório, então realmente ela vai trabalhar ali por algum tempo no ponto de equilíbrio, né? Para atingir o ponto de equilíbrio e começar a ter resultados. Se é um contrato, um cliente estratégico, às vezes eu abro mão, né, da minha margem de lucro para trabalhar dentro do ponto de equilíbrio, porque é um setor, né, faz parte do meu planejamento estratégico.
atender aquele setor específico. Então, eu preciso ter esses indicadores financeiros atrelados, né, acompanhando o nosso planejamento estratégico. E os indicadores, eles vão demonstrar, né, como o escritório está caminhando para atingir o que foi planejado, né, dentro lá dos objetivos planejados na estratégia principal. Então, é muito importante, né, acompanhar todos os indicadores. As decisões, elas devem levar em consideração esses indicadores. E o ponto de equilíbrio é um dos indicadores que a gente avalia, né, junto ali com o nosso contrato. Um ponto de equilíbrio negativo, né, quando os custos, né, estão maiores ali que as nossas receitas, o que ele demonstra? Ele demonstra que eu preciso reavaliar, né, tanto a forma como eu precifiquei esse contrato, né, ou como a forma que eu precifiquei esse contrato, como também reavaliar a equipe, reavaliar a minha estrutura. Então, ele é uma forma de chamar, né, a nossa atenção para alguns pontos que precisam ser revistos, né? A precificação, como esse preço foi formado, né? Por que ao passar o preço eu não estou conseguindo, né, alcançar o objetivo de uma margem positiva? Por que eu estou trabalhando abaixo do ponto de equilíbrio, né? O que mudou? O que alterou, né? O ponto de equilíbrio, ele se altera, né, ao longo do tempo, e por isso que eu preciso acompanhar, né, sempre, né, criar ali indicadores demonstrando ali o ponto de equilíbrio mensal, acompanhar esse ponto de equilíbrio e saber por que está acontecendo essas variações, né, de forma negativa, né? Por exemplo, eu preciso reavaliar a forma como está a minha despesa alocada, minhas despesas administrativas, né? Às vezes a minha estrutura mudou, né? E eu não estou conseguindo repassar isso no contrato. Eu mudei muito a equipe, alterei formas de participações, né? Alterou às vezes a tributação. Então, o ponto de equilíbrio, ele traz todos esses alertas, né, sobre essas avaliações que precisam ser feitas, né? Lembrando ali que, junto com a margem de contribuição, o resultado, eles devem estar sempre assim, caminhando em direção ao nosso objetivo principal, né? Que a gente traçamos ali dentro do planejamento estratégico. Né? Através do planejamento estratégico que a gente tem nosso orçamento, né? E aí o orçamento, ele vai balizar esses indicadores, né? Por que eu orcei um certo valor, um faturamento X, né? E tem um faturamento Y. E aí ocorre modificação no nosso ponto de equilíbrio. O que está acontecendo, né? O que aconteceu ali com a nossa margem de contribuição, né? O que aconteceu com as nossas despesas para que nós não conseguimos manter ali o ponto de equilíbrio, um resultado acima do ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, ele é extremamente importante para avaliar, né, e manter a saúde financeira do escritório. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Vocês concordam? Utilizam aí o ponto de equilíbrio? Já utilizaram? Né? Como funciona aí no escritório de vocês? Então, falando um pouquinho mais aqui, nós temos que, né, eu já falei ali do nosso degrau, né, da nossa primeira avaliação do ponto de equilíbrio, né, que ele é dentro da nossa escada, ele é o segundo item, né. Primeiro nós temos a margem de contribuição, né. A margem de contribuição, ela traz
esse caráter de contribuir para despesas administrativas, para as despesas fixas ali do escritório, né? E aí eu vou avaliar com o nosso faturamento e aí nós temos o ponto de equilíbrio no momento zero. Ninguém quer trabalhar no momento zero, né? Às vezes ele precisa ser momentâneo e estratégico, senão o escritório não vai crescer. Conforme eu já falei, né? Ele é um indicador ali do mínimo que eu preciso para o escritório manter-se saudável. Só que esse mínimo, ele, né, varia aí de mês a mês, dependendo de como o escritório está trabalhando algumas informações, né, do contrato, trabalhando a composição da equipe, trabalhando informações ali de impostos. Então, o ponto de equilíbrio, junto com a margem de contribuição, junto com o resultado ali, né, a nossa lucratividade, nós temos alguns indicadores para manter o escritório aí de forma saudável, de forma com um crescimento contínuo, né? E aí o ponto de equilíbrio, ele também é conhecido como break-even, né? Ou também como um indicador de segurança. Por que indicador de segurança? Porque ele traz essa informação de que dali para baixo eu tô tendo prejuízo, né? Eu vou precisar buscar dinheiro fora do escritório, né? Fora da minha operação para pagar a operação. Então, por isso que ele também é conhecido como indicador de margem de segurança. Ele traz ali os valores mínimos necessários para que o escritório possa rodar. Só que nós sabemos que o escritório não pode trabalhar no ponto de equilíbrio, né? Ele precisa ter resultados positivos, né? Porque é através do lucro que a gente consegue reinvestir no escritório e crescer, né? As receitas, ali se eu trabalhar no ponto de equilíbrio, eu vou ficar ali numa roda, né? Me lembra aquele ratinho correndo ali na roda, ele não vai fazer nada a não ser pagar conta, pagar conta, pagar conta, né? Mas é importante eu saber que o ponto de equilíbrio é o mínimo, né, que o escritório precisa para não gerar outros custos, né, com empréstimos, juros, né, impostos aí sobre financiamento. Então é importante conhecer o ponto de equilíbrio total do escritório, o ponto de equilíbrio da área de atuação, né, ou do setor, o ponto de equilíbrio de um contrato, né, se eu consigo ali saber quais são os meus custos diretos envolvidos nesse contrato, né? Eu faço um rateio ali com as nossas despesas administrativas, nós falamos isso lá em precificação, né? Então, quando eu consigo avaliar, ter essas informações de qual é o meu custo, né? Quais são as despesas e fazer essa avaliação tanto por contrato quanto por setor, né? Ou por área de atuação, eu consigo determinar, né, aonde é melhor eu atuar também, né? Porque às vezes eu estou atuando num setor que eu não consigo repassar mais valor, agregar mais valor ali nos meus honorários, né? Então eu faço essa avaliação também, né, de mudança às vezes de estratégia dentro do meu planejamento ali, né? Às vezes eu achei que eu poderia atuar num setor específico, né? Construção ou nas escolas, em cobrança, né? E de repente, dentro ali da minha região, esse setor já não está tão atrativo. Eu preciso trabalhar muito, né? Para poder não ter uma remuneração que seja sustentável e com resultados positivos aí para o escritório. Então, vocês viram que o ponto de equilíbrio, ele traz, né, muitas informações, né, de como eu estou atuando internamente, né? Ele traz ali as informações
de custos e despesas, né? Isso faz com que eu olhe o meu escritório de forma interna, avaliando ali aquelas informações e avaliando o externo, né? Avaliando ali se eu consigo melhorar o valor a ser cobrado do cliente, né? Se eu consigo repassar, né? Então, o ponto de equilíbrio, ele traz bastante, dá para fazer bastante análise, né? Seja ela interna quanto externa, né? Então, se a gente acompanha ali margem de contribuição, ponto de equilíbrio, nós temos e resultado, né? O escritório com certeza se mantém saudável, né? Se mantém com um crescimento sustentável. E lembrando sempre que a gente não pode deixar de avaliar nesses momentos, né, do ponto de equilíbrio, porque ele seria uma foto estática, né? Ali eu tenho o meu faturamento bruto, os meus custos, minhas despesas, momento zero. Só que eu preciso também avaliar meu capital de giro, né? O capital de giro, ele é dinâmico, né? Então eu preciso fazer essa avaliação. Às vezes eu tô dentro de um ponto de equilíbrio bacana, mas esse dinheiro não se concretiza no momento correto dentro do meu caixa. Então vocês estão vendo, o departamento financeiro, a gente tem que acompanhar todos esses indicadores de perto, né? E não tomar decisões em cima de um indicador, né? Nós já falamos em outras lives aí sobre margem de contribuição, né? Hoje nós estamos falando sobre ponto de equilíbrio e o capital de giro, o quanto é importante fazer essas avaliações, né? E para fazer esse cálculo do capital de giro, o que eu preciso entender, por exemplo, quando o meu escritório é um contencioso, né? Ou quando ele trabalha também com um êxito, né? Colocar realmente ali no papel o quanto eu espero, né? Qual é a minha expectativa de recebimento e quando eu vou receber, né? Para ter essa avaliação, porque não adianta eu entender que o meu ponto de equilíbrio é X, né? E esse X não se concretizar no mês certo, no dia certo, né? Então eu levo em consideração também esse momento que o dinheiro vai entrar, né? Levo em consideração se eu já venho acompanhando aqui o meu escritório, se eu já tenho números, eu consigo também avaliar ali, pontuar o quanto está a minha inadimplência. Tudo isso entra no nosso cálculo, né? Para fazer tanto ali o ponto de equilíbrio quanto o capital de giro. A gente precisa acompanhar essas informações de perto, né? Para que o escritório possa ter um sucesso financeiro aí. Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Que foi passando, eu não consegui acompanhar. Eu espero que vocês estejam entendendo, né? E eu consiga transmitir o quanto é importante acompanhar essa evolução, né, do ponto de equilíbrio, entender que ele também é um indicador estratégico, né? Eu posso, num primeiro momento, trabalhar ali no meu mínimo necessário, né? Ou às vezes trabalhar num momento com um valor negativo, né? Trabalhando, mas que isso seja de forma momentânea, né? E traz essa informação de tempo, né? O tempo que eu vou me manter ali no meu ponto de equilíbrio, no tempo que eu vou me manter fora. Eu sempre falo assim, que a gente às vezes até pode andar um pouquinho errado, né? Entre aspas ali, mas desde que a gente conheça, a gente tem que ter a informação. E nós, do financeiro, né? Como gestores financeiros, nós precisamos ter essas informações. Está errado um ponto de equilíbrio ali negativo? Não, se é estratégico, se é uma área nova, né? Existe toda uma avaliação que precisa ser feita para falar sobre o ponto de equilíbrio, né? E aí o ponto de equilíbrio, e é lógico que eu vou fazer sempre, né, os indicadores dentro do departamento financeiro, eles sempre são comparáveis, né? Eu comparo
ano 1, ano 2, mês 1, mês 2, ano 1, ano 2, ano 3. Se eu estou vendo um crescimento, ótimo, né? Às vezes eu preciso acelerar esse crescimento, lógico. Porém, precisa fazer essa análise, né, do ponto de equilíbrio, da margem de contribuição, do resultado, sempre olhando para o planejamento estratégico, né? Aonde o escritório ele quer chegar, né? Quais são as suas áreas de atuação e verificar se esses indicadores estão demonstrando que nós estamos seguindo, né, este caminho traçado lá no planejamento estratégico, né? Então, eles demonstram aí, trazem medidas e informações para que os sócios, os gestores, possam tomar decisões mais acertadas, né, ali em função do ponto de equilíbrio, né? Entender, né, que aquele contrato, naquele momento, não está sendo viável, mas ele pode ser viável em função de um ponto que eu quero atingir, né, de um segmento que eu quero atingir. Ou eu posso também tomar a decisão de... Eu já tive em escritórios que eles encerraram uma área, né? É uma área bem específica do escritório, e o escritório vinha trabalhando assim bem perto do ponto de equilíbrio, às vezes resultado negativo, às vezes ali com margens muito pequenas, e avaliou-se todo o contexto e foi decidido ali que eles iriam terceirizar aquela área, né? Até o sócio que respondia por essa área, ele saiu, né? E hoje eu posso falar que foi uma decisão até acertada, porque ele, sem estar dentro do escritório, ele cresceu, né? E o escritório ficou um parceiro, né? Mas é porque era uma área penal lá, então tinha algumas coisas que quando estava dentro do escritório não podia pegar, né? E ele, de forma independente, conseguiu aí crescer, porque aí ele estava desvinculado ali do escritório que a gente estava trabalhando. Então, assim, o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição, o resultado, são indicadores ali que a gente está ou não dentro do caminho correto ali do nosso, caminhando para o nosso, para atingir o objetivo, né? Para atingir ali o planejamento estratégico. Eu falei aqui bastante, né, sobre o ponto de equilíbrio, sobre a importância dele, né, no dia a dia aqui do escritório, sobre como é importante ali ter essas informações ali de forma mensais ali, né, no nosso fechamento, né, na nossa reunião, trazer essas informações aí como um dashboard, né, para que os sócios possam avaliar, né, o como tá, né, o dia a dia ali do escritório, né, o mês a mês, se estamos crescendo, o que aconteceu naquele mês, se isso está se repetindo, né, se eu tô com margem negativa no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, quais são as decisões e implicações ali que precisam ser analisadas, que precisam ser tomadas algumas decisões. Então, o financeiro, ele dá todo um suporte, né, em termos de indicadores para acompanhar se o escritório está no caminho certo ali para atingir os seus objetivos, né? Nós falamos hoje bastante sobre o ponto de equilíbrio, né? Em outra live nós falamos sobre margem de contribuição. Então, é importante que a gente acompanhe esses indicadores, né? Como margem de contribuição, ponto de equilíbrio, resultado, faturamento, inadimplência, são todos indicadores que auxiliam aí a gestão do dia a dia do escritório, né? A gestão mensal aí do dia a dia do escritório. Por hoje essas informações que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido passar a importância do ponto de equilíbrio,
que vocês possam aplicá-los, né, dentro do escritório. Se tiver dúvidas, fale com a gente. Nós temos aí aqui na Radar, alguns dias na semana, aí, caixinhas de pergunta. Vocês também podem enviar para os nossos e-mails ali no nosso site as perguntas que a gente vai estar respondendo ou via Instagram ou também via e-mail. Todas essas dúvidas aí, estamos à disposição de todos que, se tiver alguma dúvida em termos de ponto de equilíbrio, margem de contribuição, né, de todos esses assuntos aí que nós trouxemos nesses dias, eu fico à disposição para responder, ok? Certo? Agradeço muito a presença de todos, espero revê-los sempre. Nós temos lives todas as segundas-feiras com assuntos sempre muito interessantes, sempre com gestão para escritório, algumas lives com convidados, para melhorar, né? Nós estamos aqui para juntos melhorar o nosso dia a dia do escritório, né? A nossa gestão, profissionalizar e deixar isso de uma forma mais leve, mais objetiva, né? Com números, indicadores, processos, procedimentos, né? E nós aqui da Radar temos todas as ferramentas que podem auxiliar vocês, né? A Samantha colocou, a live fica gravada no YouTube, fica gravada no Insta, fica gravada lá no YouTube também. E esperamos vocês sempre aqui às segundas-feiras para as nossas lives. Muito obrigada, até!